Para mim é sempre uma felicidade aqui estar, porque todas as vezes que nós aqui estamos, que nos preparamos para essa nossa reunião, e seja qual o tema que há de ser exposto, a primeira pessoa a receber ou se propor a receber os ensinamentos que serão expostos aqui é a minha própria pessoa, até pela própria condição inicialmente é de extrema importância. Quando eu aqui venho, eu procuro identificar as pessoas que aqui se encontram, aquelas pessoas que normalmente frequentam aqui. A gente às vezes frequenta casas espíritas, templos espíritas, centros espíritas por muitos anos. E aí nós vamos ficando com mais afinidade e reconhecer qualquer um. Mas cabe a nós, quando iniciamos essa nossa reunião, principalmente para aquelas pessoas que estão tendo os primeiros contatos com a doutrina espírita, que muitas vezes vieram à busca de um centro espírita, motivados por algumas circunstâncias pessoais. São tantas que nos trouxeram aqui. A realidade é que, se perguntarmos ao corpo de médicos que aqui se encontram, grande parte deles veio ao centro espírita pela primeira vez por algum problema, por alguma necessidade. Mas poderíamos perguntar a eles se aquilo que os trouxeram aqui, os problemas que os trouxeram aqui, já não existem mais. Eles poderiam dizer: eu continuo com eles, mas continuo aqui, porque aqui eu compreendi a razão dos meus sofrimentos, eu compreendi a razão muitas vezes das minhas dores, a razão de circunstâncias que ocorrem em minha vida que eu não compreendi. A doutrina espírita está embasada em cima de uma estrutura, de uma base, que é a base da compreensão das vidas sucessivas. Isso é fundamental para que nós possamos começar a entender e compreender. Todos nós já vivemos outras vidas, estamos neste momento, nesta vida, e vamos desencarnar e vamos continuar nesse processo dinâmico de nascer, morrer e renascer e progredir sempre, obedecendo uma lei natural, que é a lei de evolução, de progresso. Todos nós vamos então evoluir, progredir, não só na nossa condição espiritual, individual, como na condição coletiva e até na própria condição do planeta em que nós habitamos. Sempre reforço que às vezes nós estamos envoltos em cenários que são muito negativos. Nosso querido Brasil passou por um momento bastante delicado. Quando a gente fala delicado, é quando começa a haver uma perda de afinidade, de harmonia em sua própria população. Fato que conflita um pouco com a característica
característica desse país, que sempre foi um país admirado por, nesse seu território continental, abrigar pessoas do norte ao sul, que falam a mesma língua, que nunca tiveram nenhum sentimento, pelo menos no mundo contemporâneo, no tempo de separatismo, de nada. Acolhemos gente de todos os cantos do mundo, sejam motivados pelas guerras ocorridas no continente europeu, como recebemos alemães, todos os europeus, italianos, sejam pelos problemas ocorridos no continente asiático, quando recebemos aqui os japoneses, os chineses, e agora mais recente, vindo de fronteiras como a Venezuela, vindos também motivados pelo terremoto, catástrofes, como nós temos o Haiti. Esse é um país que abriga. Nós abrigamos da melhor maneira possível? Sim, a melhor maneira possível é acolher as pessoas sem discriminá-las. E o Brasil tem uma pequena taxa de discriminação, comparada muitas vezes com outros países. Então é um país maravilhoso, que nós, de diferenças que temos, é lá no norte, em Manaus, os manauaras, um sotaquezinho diferente, suas feições mais incas com o pessoal do sul, mas o resto somos todos nós irmãos, e a gente tem que ter uma grande preocupação para que a gente possa se reharmonizar nesse sentido. Compreender de que a Terra, este planeta que nós aqui estamos, ele é muito mais antigo do que nós possamos sequer imaginar. E isso já não é mais um fato religioso. Fato religioso era quando, então, há poucos anos atrás, quando a gente fala em termos de tempo, nós achávamos que a Terra era o centro do universo. E quem assim discordasse, muitas vezes foram levadas às fogueiras, foram mortos porque contrariavam o princípio de que a Terra deveria ser o centro do universo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, comprovadamente pela ciência, já não é mais nenhum fato trazido por quem quer que seja. E nós, nesse mundo, nessa vivência recente, temos praticamente 5 mil anos de história. Então somos muito novos, nós, que habitamos este planeta ainda nesse seu processo evolutivo, que ainda traz muito dos nossos resquícios, ainda primitivos, mas que já evoluímos muito. Então, qual a razão que a gente veio para cá? Retirando o aspecto, agora mesmo, vocês prestaram atenção nos slides, difícil, né? Mas eu tentei gravar um, certo? Que dizia o seguinte: antes eu era muito inteligente, pensava que podia salvar o mundo, agora me tornei sábio, porque eu quero me transformar, modificar a mim mesmo. Por quê? Mais ou menos é isso. A mudança do mundo, a sociedade mais fraterna, mais harmônica, essa sociedade que a gente fala, puxa, a gente pode sair, a gente pode ter toda a tranquilidade, somos todos irmãos, certo? Isso é fruto de quê? Fruto do trabalho individual de cada um, de autotransformação. Nós não podemos exigir do vizinho, daqueles que estão à nossa frente, a sua modificação, sem que a gente possa fazer a nossa. Então é extremamente que a gente possa fazer. E a pergunta é: a doutrina espírita pode me ajudar na minha autotransformação? A doutrina espírita pode me ajudar a compreender a vida, a responder questões filosofais que às vezes nos incomodam, que a gente fala, puxa, por que sofro? Para que sofro? Qual a razão da vida? De onde é que eu venho? Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Com certeza. A doutrina espírita, ela consegue trazer para nós fundamentações racionais, absolutamente racionais, que satisfazem a nossa razão e nos explicar tudo que a gente tem, muitas vezes, de inquietude em relação a isso. Agora mesmo, na canção da nossa querida amiga, ela falava: Jesus está aqui, Maria está aqui. E uma coisa muito importante que a própria doutrina espírita nos ensina: o Espiritismo, ele tem como um dos seus conceitos de ser um cristianismo redivivo. O que quer dizer isso? É trazer de volta, ou seja, reviver
os conceitos que Jesus trouxe na sua vinda até aqui. Não é para que nós possamos vir a adorar Jesus, a adorar Maria. Não é isso. A adoração a Jesus, a adoração a Maria, não será fato suficiente para essa nossa transformação. E se nós, que aqui nos encontramos, todos trazemos conosco um desejo que é comum a cada um de nós, sermos felizes, né? Todos nós queremos ser felizes. E a gente pode se perguntar: por que é que eu ainda não sou feliz? Nós vamos tentar nos ajudar para que a gente possa conhecer o caminho da felicidade, mas o trilhar é cada um que tem que trilhar este caminho. Eu vou começar contando uma história para que ela possa estar junto no tema da noite de hoje. O tema da noite de hoje, ele vem do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente conversa com as pessoas, né? A gente tem, os espíritas normalmente, eles têm o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar. É muito importante que a gente tenha essa prática em casa, né? Em que a gente, uma vez por semana, a gente vai, reúne a família e vamos fazer uma oração juntos, vamos ler o Evangelho. E normalmente as casas, os lares, eles fazem o seguinte: eles abrem o Evangelho, às vezes de forma aleatória, não é? E de forma aleatória, as últimas páginas, o último fim do livro, ele nunca é muito aberto. E isso às vezes faz com que a gente não se conecte com tudo aquilo que está nesse roteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho é o roteiro para a felicidade. Sim. Então, no capítulo 25, né, que ele está chegando lá no fim, ele traz para nós um título que é o seguinte: ele tem o título de Buscai e Achareis. Depois ele vem e diz: olha, ajuda-te, que o céu vai te ajudar. Esse é o subtítulo. E vamos ler a abertura desse capítulo, que está em Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 7, que está inserido dentro do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, a palavra sobre felicidade, né? O Sermão da Montanha é o mapa da felicidade, o mapa do tesouro. Isso reforço sempre para que nós possamos ter essa consciência. Se alguém me perguntar: Fernando, eu não tenho tempo de ler todas as publicações espíritas, todos os livros religiosos, a Bíblia, enfim, a Torá, Bhagavad Gita, são tantos os livros religiosos, né? E aí poderá perguntar assim: o que é que pode me trazer como síntese aquilo que eu possa receber em conjunto, em síntese, o direcionamento para que eu possa compreender o caminho da felicidade? Aí nós vamos dizer o Sermão da Montanha. E a gente vai falar isso até quando eu desencarnar, para que nós possamos ter interesse em ir no Sermão da Montanha e ver ele do início ao seu fim. Lá onde nós bem-aventuranças, todos os roteiros comportamentais, e quando está terminando o Sermão da Montanha, vem Jesus e vai trazer para nós, já quase chegando no final, pois ele trouxe todas as recomendações, e nós poderíamos perguntar assim: puxa, mas como é que eu vou conseguir absorver tudo isso? Como é que eu vou conseguir conquistar tudo isso que Jesus nos prometeu, quando ele disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos? Será que eu teria condições de ser isso? Engraçado, né? Aí Jesus chega e fala: olha, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta
esse vos abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Pedi e obtereis, buscai e achareis, bater a porta e se vos abrirá. Nós estamos no início do nosso ano, novo 2023, já se inicia. Aí nós podemos perguntar, quais são os nossos planos para o ano de 2023? Muitos de nós vai dizer, tem um plano de fazer uma faculdade, de construir uma casa, isso e tal. São fatos e fáceis nós identificarmos os planos materiais, os planos de nossa vida subjetiva, mas estabelecendo um plano no campo da sua melhoria pessoal, às vezes a gente não consegue fazer isso. Às vezes a gente não planeja isso. E como é que então nós deveríamos entender? Como é que nós podemos nos melhorar no sentido de nos tornar melhores? Esse nos tornar melhores é o fundamento para que nós possamos nos tornar mais felizes. Por incrível que pareça, nós falamos, eu planejo construir uma casa, eu planejo um casamento, eu planejo comprar um carro, eu planejo um novo emprego, eu planejo um novo curso, e muitas vezes nós entendemos de que esses são ícones, fatores que poderão nos levar à felicidade. Não vamos discutir isso, mas o que nós precisamos compreender é que a felicidade é fator de realização íntima, pessoal, interna, que não estará ligado a nenhum fator externo em nossa vida. Em resumo, a felicidade é o resultado de que nós precisamos nos tornar cada vez melhores em termos de seres humanos, a nível de parametrização daquilo que Jesus nos trouxe como comportamento. Qual é o caminho para que nós possamos ser felizes? Eu vou começar a contar uma história pequenininha. Um jovem inquieto que estava, porque ele estava sofrendo, não estava conseguindo atingir o nível de felicidade. E ele então passou a pedir, a rogar a Jesus que pudesse auxiliá-lo, para que ele pudesse então eliminar os seus sofrimentos, os seus encontros, aquilo que estava a lhe provocar a infelicidade. Não era absolutamente, ele não poderia identificar nenhum fator específico, ele só não se sentia feliz. E tanto ele um dia assim fez, de que um dia bateu a porta dele, quando ele atendeu, Jesus. Imagina Jesus entrando no seu lado, do meu lado, do meu lado. Ele ficou extasiado, surpreso, não acreditou que aquilo pudesse estar ocorrendo. Jesus então entrou, ele o recebeu na sala, e logo que Jesus senta, ele observa o ambiente, e lá estava, em cima da mesa, uma Bíblia aberta no Salmo 91, vou dizer, na mesa, no quadro da parede, um salmo engano, 21 ou 23, e um quadro, uma Santa Ceia, ou seja, simbolismos religiosos. Uma Bíblia aberta, muitas vezes, quando ela está aberta num salmo, ela muitas vezes quer fazer demonstrar que você, eu sou religioso, mas a religião não é uma questão de demonstração exterior, é uma condição de vida, de prática, de estabelecer comportamentos. Quando Jesus então assim entrou, ele então começou com seus petitórios, suas lamúrias, dizendo: Jesus, eu estou sofrendo demais e eu preciso que você me ajude, certo? Eu preciso encontrar o caminho do meu da felicidade e tudo. Quando ele está assim, prestando atenção, quando ele está assim, conversando sobre isso, Jesus disse: olha, deixa eu estudar o seu ambiente, posso conhecer a sua casa? Eu gostaria de primeiro ir lá no seu quarto. Quando ele falou, Jesus falou isso para o rapaz então lembrou de como estava o seu quarto, de como era composto o ambiente do seu quarto. E ele lembrou então que no seu quarto estavam lá, espalhados na sua cama,
certo? Revistas de extrema negatividade, revistas de pornografia, certo? Lembrou-se que o seu computador estava ligado num site também negativo, e ele falou: não, Jesus, não vai no meu quarto está uma bagunça danada, não quero que o Senhor nem veja lá, certo? É muito triste, certo? Aí Jesus falou: beleza. Então posso ir lá na sua cozinha, conhecer a sua cozinha? E ele lembrou então da farra que tinha feito no dia anterior, nem tinha arrumado, garrafas abertas, consumidas de bebidas alcoólicas, de tudo isso. Ele falou: não, Jesus, eu não tenho nada a lhe oferecer naquela cozinha, dispensa vazia, tal, não adianta, não tem importância isso aí lá. Jesus então sentou, ele começou então a escutar o rapaz, mas não passou um grito, quando na própria porta, certo? Há uma pessoa batendo a porta e querendo entrar. O rapaz foi lá, quando ele abriu a porta, só abriu um pouquinho, ele viu que era vamos chamar, o diabo. E o diabo quer entrar, ou seja, o diabo queria continuar talvez a festa, queria continuar talvez a convivência com ele, ou seja, era um amigo dele, né, no sentido, não, vai embora, e empurrou ele aqui, você não entra, e começaram a brigar, e empurrou a porta, né, e expulsou o diabo, voltou para conversar com Jesus, e lá o pai começa a conversar, quando ele começa a expor, ele não demora muito, quando batem a porta lá no fundo outra vez, e ele vai lá, e o diabo quer entrar novamente, certo? Quer entrar, eu vou entrar, nós somos amigos, você sempre me recebe, por que hoje você não vai me receber? E ele: não, eu estou com outras visitas, não posso, empurra, ele tira o diabo lá, volta para a sala, volta então a conversa, não demora agora, de uma forma bastante agressiva, certo? Bate a porta, e ele vai lá, mas consegue demover o diabo, impedir que o diabo entre dentro da sua casa. Mas aí ele, já cansado, extenuado, ele confessa a Jesus, certo? Porque ele não compreende, certo? Aquilo que está acontecendo, pois agora que ele está ali com Jesus, como é que o diabo vem adentrar a sua casa? E aí Jesus não responde, porque novamente batem a porta. E Jesus disse: espera um pouquinho, eu vou atender. Quando Jesus então foi até a porta e abriu de uma forma tranquila, quando o diabo disse, viu Jesus, falou: desculpa, foi engano. Jesus então sentou para poder dar explicações para aquele rapaz. Qual a razão de que mesmo na presença de Jesus ele tivesse ainda o assédio do mal? Jesus falou: sabe por quê? Porque aqui na sua casa você só me ofereceu, só me proporcionou um pequeno espaço na sala, mas o quarto, a cozinha, a despensa, a varanda, você ofereceu a Deus. Então não é possível que você possa fazer com que haja harmonia dentro do seu lar. Essa é a razão dos seus sofrimentos. Quando nós vamos então diante disso, e lembrando então de porta, né? Bater a porta, que a porta há de nos abrir, nós temos que saber primeiro que porta batemos, em que porta estamos batendo. Jesus, nesse próprio sermão da montanha, ele diz: olha, tem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Qual é a que você quer? Ou seja, esse rapaz, ele queria conviver com dois opostos, e Jesus disse bem claro, também no sermão da montanha: não se pode servir a Deus dois senhores, não se pode servir a Deus e a mamão. E isso ocorre muitas vezes com nossos comportamentos aqui na terra. Nós queremos viver para duas condições opostas, e dedicamos muitas vezes aos aspectos da nossa religião como que fosse isso uma prioridade, como se dessa forma nós estivéssemos cumprindo, mas a nossa vida do dia a dia a gente acaba tendo comportamentos completamente complicados com isso. Então, esta passagem de pedir, buscar e bater, muitas vezes nós achamos de que ela é uma condição que vem
sair de nós e que simplesmente pelo fato de pedir, pelo fato de buscar, pelo fato de bater as portas, nós seremos todos agraciados. Mas repetimos, qual é a porta que nós batemos? O que é que nós pedimos e o que é que nós buscamos? Por que o capítulo 25 está colocado no final do Evangelho? Porque em todo o seu dia, até agora, ele veio nos ensinando qual a porta devemos bater, o que é que nós devemos buscar, o que é que nós devemos pedir. A partir disso, em que nós fomos então conscientes e conscientizados de quais são as portas que serão as portas para a nossa felicidade, quais são os pedidos que vão nos trazer benefícios, que são aqueles que foram expostos. Eu vou ler alguma coisa para que nós possamos cumprir. Se alguém alega que não necessita de pedir nada a Deus, porque Deus já sabe perfeitamente do que o homem tem necessidade, mostra que não compreendeu a razão desse pedir. Nós não pedimos para lembrar a Deus o que porventura Ele tem esquecido, mas sim para criar dentro de nós mesmos um ambiente tal que o Espírito de Deus encontre a necessária afinidade por onde possa atuar sobre nós. Às vezes, nós não compreendemos de que esse pedir é tal qual nós não temos, com o fato de pedir, com o fato de buscar, com o fato de bater, esta não é a causa, isto é a condição. Expliquemos melhor. Se nós estivermos lá fora, o sol está pleno, e nós estivermos com os nossos olhos cerrados, quando nós abrirmos os olhos, a luz há de aparecer. A luz já existia. O fato de abrir simplesmente foi a condição para que nós pudéssemos ver a luz. Assim, então, nós precisamos compreender de que, como nos diz mais a seguinte nessa leitura, quando ele então estabelece há 3 classes de nós homens, em relação ao pedir, em relação ao buscar e em relação às portas a bater, ele diz: há 3 classes de homens: os que não pedem, os que não procuram, não batem em portas fechadas, mas esperam que Deus faça tudo por eles ou por nós. Como há outros tantos autômatos, passivos, ou seja, muitos de nós achamos de que cabe a condição de Deus agir sobre nós sem que a gente possa fazer essa condição de nos colocar em condição. Há a condição segunda de homens, de nós: os que pedem, procuram, batem com impetuosidade na convicção de que essa nossa atividade humana possa produzir de si mesmo o resultado desejado. Isso nos equivale aos autossuficientes, os autocomplacentes, que têm ilimitada confiança no seu próprio ego. Desses não recebem os dons divinos. E finalmente, a terceira condição: os que pedem, procuram, batem, criando uma atitude de receptividade, esvaziando-se de seu pequeno ego, de seu egoísmo, produzindo em nós mesmos uma espécie de canal de sucção que atrai com silenciosa veemência a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Eu vou encerrar. Tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa felicidade está à nossa disposição. Tudo. Pois a plenitude divina nos envolve. O que é a plenitude divina? Saúde, paz, harmonia, abundância. Ou seja, tudo aquilo que necessitamos para a nossa felicidade é pleno em nós. Mas por que é que então eu não sou feliz? Por que eu não sou completamente saudável, harmônico, enfim? Por que eu não
sinto a plenitude de vida. Me dá um copinho desse aqui, por favor, moça. Vou explicar. Estou meio complicado hoje. Então vamos lá. Esse é o exemplo do copo, para a gente poder talvez entender essa complicação que eu estou tentando usar. Veja bem, chegamos ao centro, sedentos, na expectativa de que, ao beber a água que será ofertada aqui, nós então estabeleceremos o fim da nossa sede, sede essa que representa todos os problemas que estamos trazendo. E aqui vem e fala com a dirigente: mata a minha sede. Mas não é essa sede humana, é a sede que Maria de Magdala tinha, a sede da realidade, do amor real. A dirigente então dá um copinho para cada um. Está chovendo, vão lá fora e a água está lá, vocês vão matar a sede. Só que vocês vão lá fora e vão ficar com a boca do copo para baixo. Aí alguém vai falar isso. Aí eu não vou encher o copo. Se eu não encher o copo, eu não vou reter a água. Se eu não reter a água, eu não vou ter a água para saciar a minha sede. Aí todo mundo foi lá e voltou com o copo vazio. Mas você não deu uma recomendação, a gente fez, mas não teve efeito nenhum. Não voltem lá. Coloquem o copo para a boca do copo para cima. Não demorou muito, a chuva estava forte, ele encheu. Veio cheio, pleno. Qual a diferença desse copo? Ele era copo quando estava assim? Ele era copo quando estava assado? Qual a diferença? Atitude, comportamento, posicionamento. É esse o problema. Portanto, muitas vezes, esse nós pedimos, nós buscamos, nós batemos, mas não estamos na condição adequada, ideal, de receber, de achar, de ver as portas abertas. Porque é necessário uma pré-condição. Olha, o que é copo para baixo? Orgulho. Toda e qualquer imperfeição moral, comportamento que contraria a lei do amor, é copo para baixo. Mas nós mantemos a mesma condição, essência do que nós somos. O que é copo para baixo, copo para cima, de copo para cima? É a humildade. É o comportamento que exprime todas as nossas virtudes. Impaciência é copo para baixo, paciência é copo para cima. Para baixo é raiva, ódio, ressentimento, desejo de vingança. E se nós ficamos com esse copo para baixo e com tudo isso nessa essência que aqui estamos, nós vamos sofrer. Copo para cima é perdão. Copo para cima é altruísmo. Copo para cima é compreensão, é paciência. Copo para cima é caridade. Copo para baixo é não ver cada um dos nossos que ali se encontram como os nossos irmãos. Então, o que nos é solicitado nessa nossa busca, nesse nossa solicitação de pedir, é como nos diz o próprio Evangelho, que eu vou para que eu possa encerrar. Acho que agora compreendo. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedir a luz que deve iluminar o nosso caminho, e ela nos será dada. Pedir a força para resistir ao mal, e nós a teremos. Pedir a assistência dos
os bons espíritos e eles virão nos acompanhar. Pedimos conselhos e nunca nos serão recusados. Batei à nossa porta, dizem os espíritos, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que seremos abandonados, ou seja, corpo para baixo, às nossas próprias forças. Portanto, meus queridos irmãos, primeiro peço desculpas, os caminhos difusos que nos foram apresentados, mas o que eu coloco na noite de hoje é que nós, a tradução do Evangelho, que hoje aqui está de forma imperativa, pedir, bater, buscar, na tradução grega era continue pedindo, continue batendo, continue buscando. Não desistamos nunca dos nossos objetivos nobres, nunca, pois poderemos ser muitas vezes surpreendidos com acontecimentos que porventura vão ser tão tempos depois. Muitas vezes, ao pedir, ao buscar, ao bater as portas, parecem que as coisas vêm contra nós mesmos. Mas há uma coisa que nós precisamos compreender: Deus, na sua plenitude, sabe o que é importante para cada um de nós. Aquilo que ainda nós muitas vezes não temos compreensão de compreender. Mas o que nós precisamos é chegar e dizer: Pai, faça de mim a vossa vontade. Faça de mim a vossa vontade. Nós não somos ainda suficientemente maduros para saber o que é melhor para nós. Podemos conhecer o que é melhor, e só há uma coisa que é melhor para todos nós, qualquer um de nós que aqui se encontra: é buscar implantar definitivamente em dentro de cada um de nós o espírito do amor, da fraternidade, do reconhecimento de cada pessoa que convive conosco, ainda que não seja nem um parente, nem uma pessoa ligada, reconhecendo nossos irmãos, todos, indistintamente, amai-vos uns aos outros. Não é amai-vos aqueles que se encontram com nossos, que são consanguíneos, que são nossos ao lado, que são nossos amigos, que fazem parte da nossa própria comunidade, a todos. É isso que nós precisamos compreender, para que nós possamos então tornar muito melhor na nossa autotransformação. Obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês. Até a próxima.